Olá, muito boa tarde para você que está nos ouvindo hoje, que está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo ou ouvindo, gravado esse programa. É com muita alegria que eu quero apresentar para vocês o retorno, a segunda temporada do podcast Odontologia Objetiva, que é um programa que tem como principal objetivo trazer conversas do dia a dia clínico, sempre voltadas para um diagnóstico assertivo e clareza no planejamento. Meu nome é Amanda Fernandes, estou com o Marcos Lavoisier. Tudo bem, Marcos? E aí, Amanda, tudo bem? Preparada para a segunda temporada? Preparadíssima e super feliz de estar aqui de volta com você. E a gente vai conversar hoje um pouco sobre como vai ser o nosso programa, para vocês entenderem qual é a pegada do Odontologia Objetiva. O que a gente está preparando agora para essa segunda temporada, Marcos? Então, a segunda temporada vai vir mais interativa, com mais assuntos que estejam relacionados com o dia a dia clínico, como a gente pode melhorar o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, principalmente agora, depois que a gente tem vivido esse momento diferente na nossa sociedade, da nossa vida, que tem a ver com a pandemia, o isolamento social, o Covid e a odontologia. Todo esse mix que a gente está vivendo também a gente vai estar abordando aqui. É interessante falar que o podcast, a primeira temporada, está disponível para as pessoas poderem escutar vários temas, pério, orto, resina, reabilitação, discussão o que é reabilitação, o que não é, né, Amanda? Na primeira temporada, a gente explorou bastante temas. Quais os que você lembra? Vamos falar de alguns que você lembra da primeira temporada. Então, na primeira temporada, a gente buscou passear por todas as especialidades da odontologia, que é para os colegas entenderem que a clareza, no diagnóstico e no planejamento tem que estar já enraizada, em todas as especialidades, diagnóstico e planejamento não é uma coisa assim que deve ser, não é só o especialista em prótese ou só o reabilitador, aquela visão, aquele conceito clássico, de reabilitação, A gente discutiu muito sobre o que seria uma reabilitação oral, e a gente conversou bastante sobre isso, porque reabilitar é devolver função, é dar saúde para o paciente. E isso é inerente a qualquer especialidade da odontologia. Então, na primeira temporada, a gente falou sobre a endodontia, como o endodontista pode ter essa visão diferenciada do seu paciente, o periodontista, o radiologista, o ortodontista. Então, a gente procurou enquadrar essa visão ampla, essa visão diagnóstica em todas as especialidades. Quem quiser acessar, está disponível no site da Desoclusão, Marcos? desoclusão.com.br/podcast. E tem um detalhe do que a gente conversou muito, que as pessoas tendem a confundir reabilitação com cerâmica, ou até mesmo com implantes. As pessoas confundem, pensam que reabilitar um paciente, você precisa fazer cerâmica ou mexer com prótese. Claro que muitas das vezes é comum a gente usar prótese, a especialidade de prótese, cerâmicas, Mas a reabilitação, ela tem muito mais uma relação, como você disse, com a função e com o equilíbrio, A palavra reabilitar, ela significa mais equilíbrio do que cerâmica ou prótese. E dentro dessa visão de equilíbrio, entra o diagnóstico assertivo, que a gente tem falado muito no episódio da primeira temporada. E agora nós vamos explorar mais ainda, mano? Porque eu vejo que agora o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo da odontologia, o momento de repensar, o momento onde a gente tem de rediscutir os valores como pessoas, e os nossos pacientes também estão na mesma vibe, discutindo, talvez valores que eram importantes no primeiro momento, hoje estejam menos relevantes. Sabe o que eu estou vendo também, Marcos? E assim, nesse período tão difícil que a gente ainda está passando, Vem aí uma segunda fase de retomada para todo mundo, mas todo mundo de uma maneira ou de outra passou por um momento de tensão, Seja por conta de saúde ou por conta do emprego. E isso traz uma influência muito grande na saúde das pessoas, na saúde psicológica, E isso tem um reflexo muito grande para a gente dentro do consultório. É verdade, até porque a gente discutiu muito isso no primeiro episódio, na primeira temporada, que a parafunção, o bruxismo, enfim, todas essas
coisas que não sejam funcionais, está muito relacionado com o estresse emocional, um lado muito psicológico. Então você tem dois grandes mundos aqui, a gente vai explorar bastante. O mundo número 1, que é o paciente que provavelmente, por conta desde a questão do isolamento social, que gera um problema psicológico, uma tensão, seja pelo medo da doença, da pandemia, do próprio problema com o coronavírus, esse medo, esse pânico que gera, seja até mesmo por uma insegurança, ou seja, você tem vários pontos de insegurança da própria profissão. Tem muito colega que ainda está inseguro de voltar a atender ou está sendo impedido, né? Então, isso gera também estresse emocional, o que pode desencadear, assim, um aumento da atividade parafuncional associado com destruição dentárias. Eu acho que tem duas vertentes que esse diagnóstico assertivo vai ajudar os colegas, né, nesse retorno ao atendimento, né? Primeiro é conseguir atender com qualidade o paciente que chega com o seu perfil psicológico mais abalado, né, com mais ansioso, sofrendo as consequências de todo esse momento, de toda a ansiedade que ele está vivendo. E também vai ajudar o dentista, né, a entender e a propor um planejamento que devolva função, que devolva equilíbrio, né, que devolva saúde para aquele paciente, passar por esse período, né. Lógico que a gente não vai conseguir diminuir a ansiedade do paciente, mas a gente vai conseguir entregar para ele uma oclusão, uma dentição, um trabalho, né, um tratamento que funcione, né, sem que ele consiga se autodestruir. Isso aí, então a gente tem um ponto que é a proteção da autodestruição dos dentes, e tem uma outra característica também que a gente vai poder abordar bem nos próximos episódios dessa segunda temporada, que é o seguinte, a gente observa uma tendência da mudança do padrão de consumo dos próprios pacientes. O que significa que um tempo atrás, até janeiro desse ano de 2020, a gente pode dizer que era muito comum os pacientes procurarem o consultório odontológico para executar tratamentos estéticos. O próprio paciente chegava, eu quero fazer um tratamento estético, o meu sonho, o objetivo é esse. E talvez exista uma tendência que, por conta dessa toda a reestruturação da sociedade como um todo, o paciente tenha uma menor vontade, não que não vai ter, de investir em coisas somente estéticas. E aí, quem tiver um argumento técnico de planejamento objetivo, explicando que aquilo que precisa ser feito, aquela devolução do tamanho dos dentes, a melhora da estética dos dentes anteriores, servirá mais como um sistema de proteção, de destruição dos outros dentes, do que meramente, entre aspas, porque estética não é mero, mas do que só aquele aspecto estético que às vezes os pacientes nessa nova fase tendem a ter uma resistência menor, uma resistência maior em executar tratamentos que busquem só estético. Mas a gente tem essa primeira impressão. Pode ser que daqui a pouco as coisas voltem ao normal e os pacientes voltem a procurar os tratamentos puramente estéticos, essencialmente estéticos. Mas eu acredito muito que essa nova geração de pacientes pós-Covid, ela vai vir assim com uma pegada um pouco mais exigente, sabe? Um pouco mais, eu quero além, eu tenho uma estética, eu tenho as lentes para te oferecer, mas eu quero algo além do que isso. Isso agora não é a minha prioridade. Até porque, infelizmente, as consequências já vão começar a aparecer, né? As fraturas, né? Fratura de restauração, fratura de dente mesmo. Então, isso vai começar a aparecer para o dentista e ele tem que saber enxergar qual foi a causa daquela fratura, né? E não simplesmente recuperar, né, somente aquele dente e deixar aquele problema se perpetuando. O que é pior, né? A gente, às vezes a gente não enxerga, para quem não está acostumado com a nossa filosofia de diagnóstico e planejamento, que é exatamente esse negócio da discussão, porque a ideia do podcast surgiu, para quem não assistiu a primeira temporada, surgiu basicamente porque uma vez eu estava com a Amanda trabalha comigo no curso online, né? Para quem já participou da maratona já conhece a Amanda, quem for participar da nova maratona vai conhecer a Amanda também. Então a gente tem conversando, a gente pensou, poxa, por que um paciente que tem um problema, fratura de um dente,
vai em 10 dentistas e tem 10 diagnósticos diferentes. Sabe, as pessoas, nós profissionais não temos uma visão objetiva do diagnóstico, sempre uma visão muito subjetiva, sendo que muitas vezes os problemas odontológicos, dentários mesmo, não que problemas não dentários não sejam odontológicos, mas aqueles problemas dentários que a gente sabe que tem a ver com o dentista, problema de gengiva, problema do dente que fratura, problema de canal, sei lá, esses problemas que são próprios do dentista do dia a dia, a gente às vezes não sabe justificar episódios que acontecem corriqueiros. E aí a gente usa os mitos de diagnóstico. A gente ouve falar alguma coisa que se justifique e usa como aquilo. Como às vezes justificar, o paciente chega com uma retração em um dente e você fala que o cara tá escovando forte. Aí ele fala, pô, mas escovando forte só em um dente? Só nesse pré-molar aqui? Pois é, então assim, o que a gente quer trazer para vocês, né, são essas situações do nosso cotidiano, de todas as especialidades, sempre com essa visão do que tem de fisiologia atrás disso, né? A gente traz um exemplo desse, né? Um dente que fraturou, o paciente que está com uma retração gengival. O que será que está acontecendo por trás disso? Então, a gente conversa sobre incidência de forças, dissipação de forças por aquele dente, né? Como é que os contatos oclusais, a maneira como ocorrem esses contatos, ela pode influenciar nessa dissipação de forças. A gente conversa sobre músculo, tudo isso, né, voltado para essas situações clínicas, para que vocês consigam enxergar as verdadeiras causas de todas essas lesões, né, de todos esses sinais que são tão corriqueiros na nossa clínica e muitas vezes passam desapercebidos. E o mais interessante dessa segunda temporada é que você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, você que está aí acompanhando e você tem uma questão, uma dúvida, você vai poder mandar um áudio, tá? Ou mandar uma pergunta para a gente poder estar respondendo aqui no nosso podcast e levantando os temas que às vezes podem ser até temas polêmicos, assim, principalmente agora, meio a pandemia, né, meio o isolamento social, profissional, que são assuntos que podem estar motivando você, que às vezes está um pouco desanimado. Existe um grupo de profissionais que está muito desanimado com a profissão, primeiro pelo medo de voltar a atender e de tudo que envolve o atendimento e o vírus, né, do Covid-19, ou até mesmo com medo de como o paciente vai receber esse retorno, né? Será que os pacientes vão acatar ou não o tratamento? Quais as ferramentas que a gente pode utilizar de uma forma bem honesta, correta, né? Fazendo aquilo que você faria na sua boca. Uma coisa que a gente discutiu muito isso na primeira temporada era o dentista propor propostas de tratamento que ele faria na sua própria boca. Eu acho que esse ponto talvez seja um dos pontos mais relevantes que a gente deve considerar aí. E a gente só consegue indicar esse tipo de tratamento, né? Se eu consigo enxergar o que está acontecendo com o meu paciente. Se eu tenho lá uma série de sinais que eu vejo no meu exame clínico, mas eu não sei dizer a causa deles, então eu não vou conseguir propor um tratamento para aquele problema do meu paciente. Então, para eu conseguir tratar, eu preciso primeiro diagnosticar. E aí entra o foco principal da odontologia objetiva, porque a odontologia por si só, é uma matéria subjetiva. A gente sabe que a odontologia, ela não é uma matemática, não é uma engenharia, não é uma física que tem ali padrões regulares e objetivos. Mas o que a gente está discutindo, e nós vamos discutir, o que nós discutimos na primeira temporada e agora nessa segunda nós vamos esclarecer mais ainda, são os aspectos objetivos. Por quê? Porque o que acontece essencialmente, né, Amanda, é que um tempo atrás a odontologia ela era muito biológica. E ela continua sendo, mas ela era muito biológica. Como assim? Cara, a gente foi treinado na graduação a procurar bicho, procurar bactéria, procurar doença periodontal, procurar problemas periapicais, né? A gente é treinado a procurar alguma consequência que esteja diretamente relacionado com bactérias. E mesmo sendo bactérias, a gente tem padrões objetivos de como elas trabalham. A ciência
evoluiu muito dentro da nossa especialidade, na nossa odontologia, que sabe muito bem como é que uma cárie surge, de onde ela vai, para onde ela vai, como é que elimina, como é que não elimina, a doença periodontal, os problemas afins, hoje os tratamentos que estão relacionados desde a nutrição, né, de componentes vitamínicos, etc., até mesmo ali o DNA das bactérias que envolvem, que fazem parte da doença periodontal. Mas tem um aspecto que as pessoas deixaram de valorizar e hoje, dentro do mundo de hoje, onde a maioria dos pacientes de classe média, média alta, né, até a classe baixa, mais alta, galera que não tem muita condição, mas tem informação, hoje as pessoas sabem a importância de escovar o dente, sabem a importância de passar o fio dental, sabem como é importante manter um dente na boca. Então, existe já uma consciência, não 100%, mas grande da população dessa importância. E aí, Amanda, vem o ponto. É difícil você pegar um paciente hoje cheio de cáries, né? É muito incomum. Muito incomum. E aí, o que acontece? A gente entra num ponto que é, para mim, eu acho que o cerne grande da questão. Que é assim, que tem a ver muito com a prevenção dos moldes modernos. Que aí entra por que é importante você entender e assistir todos os episódios da temporada. Porque nós vamos falar sobre um aspecto que está relacionado diretamente com uma questão. Que o paciente chega no seu consultório amanhã, ou no dia seguinte que você está escutando esse podcast. Dia útil, né? Porque se for no sábado não vale. Mas o dia útil, você vai chegar lá, o paciente vai chegar na sua frente, ele vai chegar com o dente quebrado e vai falar assim: doutora Amanda, eu passo os dentes, eu escovo os dentes todo dia, 2 ou 3 vezes. Eu continuo passando fio dental. Eu venho regularmente no dentista. O que eu posso fazer para eu não quebrar mais dente? Eu pago o que for preciso, doutora Amanda. Me fale o que eu tenho que fazer. E você olha para essa boca e você não enxerga aquilo que está gritando na sua frente. O dente está pedindo socorro, o sistema está pedindo socorro e você não foi treinado a ver. E é aquele paciente que está ali desejando ser tratado, reabilitado, ou seja, devolver o equilíbrio para ele. Ele quer, mas você não consegue enxergar. E é exatamente por conta dessa realidade que a gente vê acontecendo muito na nossa profissão, que esses episódios vão ser importantes, né, mãe? Pessoal, então, na primeira temporada a gente discutiu, né, aqui o Marcos e eu, a gente trazia todas essas questões e a gente procurava esclarecer da melhor maneira possível para vocês. E nessa segunda temporada a gente quer a sua participação. Então, se você tem algum caso, alguma dúvida, né, de algum problema dentário que seu paciente apresente e que você não consiga enxergar a causa, traz essa dúvida pra gente. Como é que as pessoas podem se comunicar com a gente, mano? Vai ser, a galera do podcast vai ser simples. Zoclusão.com.br/podcast. Lá vai ter um campo para poder a pessoa mandar mensagem, mandar uma pergunta. E também nós vamos estar utilizando as perguntas dos nossos alunos também, que já são alunos dos nossos cursos online regulares. E aí, então, as pessoas que quiserem mesmo participar do podcast, tem essa possibilidade. E outra possibilidade também é participar da maratona. Né? Nós estamos, eu não sei em que época você vai estar escutando isso, mas em 2020, a gente está em junho de julho de 2020, então provavelmente você tem um convite para participar da maratona para o próximo nível, que é um conjunto de aulas, porque aqui a gente está discutindo um grande bate-papo, vamos ter áudios das pessoas. Já serve como uma introdução, né, para as pessoas irem entendendo o objetivo do curso e o objetivo do nosso programa aqui também, né? E o programa, ele tem esse foco de bate-papo. Hoje a gente está mais informal, mas acho que no próximo programa a gente já vai estar no nosso estúdio oficial, né, galera? Tá com o nosso negócio, com os microfones e tudo. E aí a gente já vai conseguir abordar esse aspecto com a galera. Então, você que quiser participar, acessa aí. E logo, né, eu espero que o nosso time consiga já colocar isso no Spotify e no Deezer, para poder a galera estar malhando, correndo, porque por mais que as academias estejam fechadas, pelo menos aqui em Brasília ainda estão fechadas, a gente pode correr um pouco na rua, ou pode dar um filho assistindo a aula online, você pode estar escutando nosso podcast, que vai ser uma
uma boa saída para quem quiser escutar aí um pouco de odontologia do dia a dia, com uma visão mais objetiva para resolver problemas. Porque assim, Amanda, eu tenho observado que cada vez mais, por causa da pandemia, muita gente resolveu oferecer conteúdos online. Isso é ótimo, né? É maravilhoso a gente ver que as pessoas entendem o quanto é importante o podcast, as pessoas escutarem, o bate-papo, lives, aulas, seminários, enfim, tudo um conjunto é importante. Mas é mais interessante ainda a gente conseguir provar para a nossa audiência e provar para nós mesmos que quando a gente tem um foco em ajudar as outras pessoas a melhorar, a se tornarem pessoas melhores, profissionais melhores, eu acho que a gente chega ao ponto que a gente quer, que é conseguir compartilhar o nosso conhecimento de uma forma extremamente democrática e, mais ainda, prática. Porque tem muita gente que às vezes faz as lives bonitas, aquelas coisas, os assuntos extremamente complexos, mas depois, no dia seguinte, ninguém consegue às vezes colocar em prática. E eu acho que o grande cerne da questão é justamente a gente falar de uma odontologia objetiva, que quem estiver escutando, quem assistiu a primeira temporada, quem for assistir agora a segunda, possa colocar em prática, literalmente, o que a gente está fazendo. Exatamente. E possam ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que o diagnóstico ele é simples, né? Ele é acessível a todos, todo mundo consegue fazer e vai abrir a visão de todos vocês de uma maneira que vocês não vão conseguir nunca mais esquecer, né, Marcos? A gente diz que depois que você vê, não tem como desver essa realidade. Depois que você aprende a fazer esse tipo de diagnóstico, você não consegue mais desfazer. E com isso os pacientes agradecem, eles são muito melhor atendidos e você consegue ter muito mais segurança na hora de fazer os seus planejamentos. É isso aí, gente. Então, essa aí é a nossa segunda temporada do podcast Odontologia Objetiva. Então, se você ainda não assistiu a primeira temporada, aproveita ainda que não lançamos o segundo episódio. Entra lá, assiste e no mesmo site você consegue enviar as mensagens com as perguntas. Né? Exatamente. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo, tá? Até Se lá. liga aí, Participa podcast Odontologia Objetiva, agora segunda temporada.